Olá pessoal, conforme eu havia prometido, este é o último vídeo da série na qual nós estudamos a classificação das orações coordenadas, sindéticas, né? E suas 5 classificações: aditiva, alternativa, adversativa, explicativa e conclusiva, ok? Eu trouxe aqui 4 questões bem interessantes de fontes diversas para que a gente possa fazer uma análise o mais detalhada possível dessas orações, ok? 2 questões são desse blog aqui, nono ano, sea.blogspot.com. SEA é Sistema Educativo Areiense. São 2 questões bem elaboradas, eu achei proveitoso trazê-las para enriquecer aqui o nosso debate sobre a classificação das orações coordenadas. Uma terceira questão eu peguei do blog do professor Warles, que trabalha com educação pública. Eu sou professor de escola pública, está sempre ligado com a questão da Prova Brasil, né? Então esse blog do professor Warles, ele traz um arquivo com vários simulados e é interessante a gente trabalhar essa questão aqui, porque mostra uma forma diferente de trabalhar a gramática, ou seja, a gramática contextualizada. Isso é bem interessante. A última questão foi do Tribunal de Justiça de São Paulo, no concurso público, e é uma questão muito bem elaborada, complexa, difícil até, né, de ser percebida, e dará introdução ao nosso estudo, ao nosso próximo estudo, que são as orações subordinadas e suas várias classificações, ok? Então vamos começar na nossa primeira questão. Lá no blog você vai encontrar ela como questão 4. O que a questão quer? Ela quer que a gente descubra o seguinte: qual das alternativas abaixo não é coordenada sindética? Ou seja, ele quer a exceção. Isso é muito importante. Se o aluno puder riscar a prova, é muito interessante, porque aí ele marca na prova os elementos que vão ajudar este aluno a conseguir não cometer erros, ok? Então ele quer que a gente ache, em qual das alternativas nós temos uma coordenação sem síndeto, ou seja, sem conjunção. Ele quer que a gente procure nas alternativas em qual delas há uma coordenação sem síndeto, uma coordenação assindética, ok? Então vamos dar uma olhada. Qual das alternativas não é coordenada sindética? Ou seja, qual das alternativas faz uma coordenação sem síndeto? Vamos à primeira. Sonhos são mitos privados e mitos são sonhos públicos. Olha que interessante a frase, né? Então vamos começar devagar identificando os verbos da frase, para que assim a gente consiga identificar as orações e verificar o que está fazendo a conexão entre elas, beleza? Então vamos lá. Sonhos são, eis aqui o primeiro verbo, mitos privados. E mitos privados são sonhos públicos. Então identificamos aí os 2 verbos da frase, ok? Vamos verificar o que está unindo essas 2 orações. Sonhos são mitos privados e mitos privados são sonhos públicos. Eis aqui o pequeno conectivo que está unindo essas 2 orações. Bom, a questão quer que eu diga em qual das alternativas nós não temos uma coordenação sindética. Aqui nós temos uma coordenação sindética. A coordenação está sendo feita por este síndeto. Não é o objetivo da questão, mas nós podemos classificar a oração como coordenada sindética aditiva. Ou seja, nós temos aí a adição de 2 ideias. Os sonhos são mitos privados e mitos privados são sonhos públicos, ok? Então, essa questão, essa alternativa não é a nossa, porque nós estamos procurando uma alternativa em que não há coordenação sindética, ok? Vamos para a letra B. O som estava alto, mas havia quem gostasse. Vamos aos verbos. O som estava alto. Temos aqui o nosso primeiro verbo. Mas havia quem gostasse. Temos aqui o nosso segundo verbo,
e rapidamente nós identificamos o nosso síndeto. Professor, tem uma vírgula aqui? Tem, mas nós também temos o síndeto, a conjunção, e entre os dois, o síndeto é mais forte. Então, essa não é a alternativa que nós estamos procurando. Vamos classificar a oração. O som estava alto, mas, porém, contudo, todavia, havia quem gostasse. Se eu classifico as orações memorizando as conjunções, beleza, eu já sei que aqui eu tenho uma oração coordenada sindética adversativa. Mas se eu não gosto de classificar pelas conjunções, eu vou classificar pelo sentido da frase. Ora, se o som estava alto, supõe-se que as pessoas não gostassem, né? Quem gosta de música muito alta. Eu sei que tem gente que gosta, eu particularmente às vezes gosto, mas a maioria não gosta. O que a gente espera? Que a segunda oração seja concordante, né? Seja coerente com a situação ruim, ou seja, que ninguém gostasse. Mas, porém, havia quem gostasse, ou seja, uma ideia aqui e uma ideia aqui, as duas são contrárias uma à outra. Portanto, indo pelo sentido das duas orações, nós temos aí uma oração coordenada sindética adversativa. Ok? Esta não é a nossa opção, porque nós queremos a opção que traga uma coordenação assindética, sem síndeto. Vamos lá para a letra C. Não se altere, pois ninguém é seu capacho. Primeira oração, não se altere. Segunda oração, pois ninguém é seu capacho. Temos aqui identificadas as duas orações, ok? O que está conectando as duas orações? Olha só a conjunção aqui. Olha o síndeto, né? Que síndeto é esse? Não se altere, pois ninguém é seu capacho. Por que ninguém é seu capacho? Temos aqui uma oração coordenada sindética explicativa. Ok? Há um bizu interessante que diz o seguinte: sempre após o verbo no imperativo, teremos uma oração coordenada sindética explicativa. Ou seja, se a conjunção que vier for explicativa. Por que esse bizu é interessante? Porque vai nos ajudar a resolver essa frase aqui, essa questão, ok? Então grave isso aí. Quando se tratar de orações coordenadas explicativas, se elas vierem após o verbo no imperativo, grave. Esta oração seguinte é coordenada explicativa. Por que você está falando sobre isso, professor? Porque a conjunção porque também é usada para introduzir outro tipo de oração, que são as orações subordinadas adverbiais causais. E essa questão aqui foi feita com maestria para confundir o candidato que se submete a esse exame, né? Vamos já chegar nela. Então, grave essa informação. Bom, vemos aqui que essa também não é a nossa alternativa, porque nós temos aqui uma conexão, uma coordenação feita entre as duas orações através de um conectivo, através de um síndeto, perdão. E esse síndeto exclui essa alternativa como resposta. Vamos à última. Comeu pela última vez. Vamos aqui identificar logo o primeiro verbo. Morreria logo. Vamos identificar o segundo verbo. Entre esta oração e esta aqui, não há nenhum síndeto. Há apenas uma vírgula. Portanto, aqui nós temos uma oração coordenada assindética. E a questão que é, qual das alternativas não é coordenada sindética? Portanto, a nossa questão é a letra D. Por quê, professor? Porque aqui eu tenho uma coordenação feita entre duas orações, porém através de uma vírgula e não através de um síndeto, uma conjunção. Ok? Vamos lá para a questão 5.
Marque a opção que se trata de uma coordenada sindética explicativa. Vamos lá? As orações coordenadas sindéticas explicativas dão ideia de explicação, de esclarecimento, ok? Vamos dar uma olhada. Letra A. A bicicleta era velha. Temos aqui o primeiro verbo marcando a primeira oração. No entanto, funcionava. Temos aqui o segundo verbo marcando a segunda oração. E vamos olhar agora o que está conectando as duas orações. No entanto. E aí? Qual é a classificação dessa oração? Você que já está fera, está querendo até que eu adiante um pouco mais, né? Porque você já entendeu. Mas vamos devagar, porque nem todo mundo compreende isso na sua velocidade. Então, vamos um pouco devagar, né? A bicicleta ela era velha. No entanto, funcionava. Vamos botar um porém aqui. A bicicleta era velha. Porém, funcionava. Portanto, porém, é uma conjunção clássica, adversativa. É bom se apoiar nisso em alguns casos, ou seja, não é em todo caso que isso dá certo, mas o porém é uma clássica conjunção adversativa. O mais também, ok? O porquê é uma clássica conjunção explicativa. O logo é uma clássica conjunção conclusiva. Então, se a gente se apoiar nessas conjunções mais fáceis de trazer à memória a situação que a gente está querendo identificar, ou seja, de alternância, de adversidade, de conclusão, beleza. Você pode se basear nas conjunções ou no sentido das duas frases. Como assim, professor? A bicicleta era velha. Ora, se ela era velha, a gente espera que ela não funcionasse. Só que não é isso que acontece. A bicicleta era velha, no entanto, funcionava. Duas ideias contrárias. Aqui é uma conjunção coordenada adversativa, ok? Bom, essa não é a nossa resposta, porque ele quer uma coordenada sindética explicativa. Vamos à questão B. Perdoa o irmão, que isso te fará bem. Você lembra quando eu falei para você que sempre depois do verbo no imperativo há a possibilidade de você ter uma oração coordenada sindética explicativa? Você lembra disso? Então, pode ser que sim. Vamos dar uma olhada. Perdoa o irmão. Temos aqui o primeiro verbo no imperativo, ok? Que isso te fará bem. Temos aqui o segundo verbo no imperativo. O que está conectando essas duas orações? Esta conjunção aqui. Nada de confundir essa conjunção com a conjunção integrante das orações subordinadas, ok? Nós temos aqui duas orações independentes. A principal característica das orações subordinadas é que a segunda oração é completamente dependente da primeira, o que não acontece aqui. Perdoa o irmão. Ponto. Isso te fará bem. Perdoar o irmão te fará bem. Ou seja, nós temos a possibilidade de dividir as duas orações e cada uma sobrevive sozinha, ok? Mas vamos lá. Perdoa o irmão, que isso te fará bem. Esse que pode ser muito bem substituído pelo porquê. Sem prejuízo de sentido. Vamos dar uma olhada? Perdoa o irmão, porque isso te fará bem. Logo aqui, nós temos uma conjunção coordenada explicativa. Você pode basear-se nessa substituição pelo porquê, que é uma conjunção fortemente explicativa, né? Ou você pode se basear também nessa regra. Sempre após o imperativo, haverá a possibilidade de você ter uma oração coordenada, sindética, explicativa, ok? Beleza? Então vamos lá. Essa é a nossa resposta. A questão quer uma oração coordenada, sindética, explicativa. Bom,
Bom, vamos dar uma olhadinha na letra C. A letra C é fácil de identificar. As orações alternativas são muito fáceis de identificar, porque as conjunções se repetem nas duas orações. Vamos dar uma olhada? Ou você conta a verdade, temos aqui o nosso primeiro verbo. Ou conto eu, temos aqui o nosso segundo verbo. Qual é o conectivo aqui? Ou. Oração coordenada sindética alternativa. Letra D. Eles não se aturavam. Primeiro verbo. Contudo, mantinham o respeito. Segundo verbo. Ok? Cadê o conectivo? Contudo. Professor, dá para substituir por que oração sem perda de sentido? Porém, eles não se aturavam. Porém, mantinham o respeito. Mas mantinham o respeito. Professor, e se eu quiser trabalhar pelos sentidos? Eles não se aturavam. Ora, se duas pessoas não se aturam, o normal, lógico, é que elas não se respeitem, não se deem bem, mas não era isso que acontecia. Eles não se aturavam, porém, mantinham o respeito. Duas ideias contrárias, perfeitamente unidas pela conjunção certa. Essa letra D é uma oração coordenada sindética adversativa. Beleza? Deixa eu beber um copo d'água aqui. Voltando. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui nessa questão do blog do professor Warles, que eu acho muito interessante. Na verdade, essa questão é uma tendência, né? O Enem trabalha assim, e a gente vê cada vez mais a gramática sendo trabalhada de uma forma contextualizada. Porque o interessante na gramática, além de entender o funcionamento da língua, a gramática deve servir ao estudante da língua, né, no caso, a compreender como funciona melhor a língua. Então, se essa gramática for contextualizada de uma forma que favoreça o entendimento e que favoreça a construção de períodos, de frases, de uma prática escrita por parte do estudante, melhor ainda. Ultimamente a gramática usada mesmo é para derrubar candidatos em concurso, como a gente vê, por exemplo, aqui, né? É uma questão que ela serve basicamente para derrubar candidatos em concurso, né? Para haver um entendimento da língua em sua plenitude, em várias situações, já não vejo dessa forma. Bom, nessa questão a gente tem um trabalho de reflexão sobre uma oração coordenada sindética adversativa. Mas aqui o que se pede não é a identificação da frase, da oração como coordenada sindética adversativa. O que se pede aqui é que o aluno compreenda o sentido que a expressão tem dentro da oração e que favoreça que o aluno compreenda este sentido até mesmo com outra construção. É o que traz aqui. Por exemplo, nós temos uma construção aqui, uma construção adversativa que você vai ver, e aqui nas alternativas é pedido ao aluno que ele identifique a mesma construção de sentido, só que com outras palavras. Veja só que interessante. Na questão há um cartaz, certo? E aí há esse enunciado. Neste carnaval, sambe, mas não dance. Beba, mas não dirija. A questão aqui é o jogo que há de palavras entre sambar e dançar, né? Beber e dirigir, mas principalmente entre sambar e dançar. Nós, falantes da língua portuguesa, sabemos que essas palavras, dependendo da forma como elas são empregadas, elas mudam de sentido. Então veja só a questão. A expressão sambe, mas não dance, pode ser corretamente substituída, possui o mesmo sentido em qual dessas alternativas? Vamos lá. Sambe, mas não dance.
Sabemos que o dançar também tem um sentido modificado. Por exemplo, dançou, fulano dançou, dançar, vacilar, ser enganado, perder. Então, a palavra dançar, dependendo da forma como ela é empregada, ela assume outro sentido. E nessa questão, é isso que o aluno tem que ser capaz de compreender. Então, vamos às alternativas. Divirta-se, sambe, sem se expor ao perigo, dançar. Então, de cara, a questão correta é a letra A. O que estaria errado nas outras alternativas? Brinque. Até é condizente com a questão do sambar. Muito nesse carnaval, mas aí não houve uma relação com o segundo termo. Então, essa aqui, ele só fez relação de sentido com um termo. Brinque, muito no carnaval. Brinque tem relação com o sambar, mas o dançar ficou de fora. Então, essa aqui está certa, principalmente porque na questão, na frase, nós podemos atribuir sentido aos dois termos que podem ter os seus sentidos modificados. Divirta-se, sambar, é isso mesmo. Sem se expor ao perigo, ou seja, sem dançar, sem vacilar, ok? Essa aqui, a letra B, está errada porque só deu sentido, só substituiu o sentido de um verbo e não do outro, ok? É perigoso dirigir fantasiado. A questão do perigoso poderia até ser relacionada à questão do dançar, não vacilar, não dar bobeira, mas o resto da frase não tem sentido com o outro termo. A letra D. É preciso beber para usar fantasia. Não tem nada a ver, né? Então aqui, essa questão eu trouxe mais para mostrar como a gramática pode ser trabalhada de uma forma diferenciada, uma gramática contextualizada, que ajude o aluno a compreender que essas relações que a gente está estudando aqui de alternância, de adversidade, de explicação, pode ser construída de outras maneiras. E o objetivo principal do estudante de língua portuguesa é perceber essas relações de construção de sentidos em outras situações, com outras palavras, enfim, ok? Então esse blog do professor Warles é um ótimo blog que traz vários simulados e é muito útil para professores de língua portuguesa que atuam na escola pública, ok? Vamos à nossa última questão, a questão do Tribunal de Justiça de São Paulo, uma questão bem interessante. Eu achei essa questão muito bem construída e trouxe aqui para trabalhar com vocês. O que a questão quer? Indique a oração ordenada, sintética, explicativa. Em gramática, toda regra é relativa. A gente tem sempre que ter cuidado com as regras, com os bizus, porque haverá sempre um exemplo ou outro muito bem construído como esse que vai jogar fora aquele nosso bizu. Então é bom você ter mais de uma ferramenta para conseguir identificar essas estruturas gramaticais conforme as apresentações se modifiquem, né? Apresentações que eu digo nas frases. Então vamos lá. Sabemos que o porquê, até agora, nós temos visto que o porquê é uma conjunção caracteristicamente coordenada explicativa, né? Porquê. Mas o porquê também introduz as orações subordinadas adverbiais causais. Isso gera uma possibilidade de semelhança muito grande entre essas duas orações, ou seja, as orações coordenadas sindéticas e explicativas e as orações subordinadas adverbiais causais, porque ambas são introduzidas pelo conectivo porquê. E aí nós temos uma dificuldade relativa em identificar essas duas orações, em diferenciar. Vamos às alternativas. A primeira delas. O paciente salvou-se porque não bebia. Não fui à escola porque fiquei doente. Não beba
porque se salvará. Letra D. Não posso receber mais inscrições porque não há mais vagas. E finalmente, fomos bem recebidos porque trazíamos boas notícias. E aí? Qual dessas é a oração coordenada sindética explicativa? E qual não é, se todas elas têm a presença do conectivo porque que nós aprendemos até agora que é fortemente explicativo? Se o seu sentido é fortemente explicativo, vamos aos bizus. O primeiro deles, e mais simples, eu achei esse genial. As orações subordinadas adverbiais causais não são introduzidas por vírgula. Elas são muito dependentes das orações principais. Então elas não são introduzidas por vírgula. O aluno estudioso, que já conhece bastante a estrutura das orações coordenadas sindéticas e explicativas, notou que, não só as explicativas, todas as cinco, notou que, com exceção das orações coordenadas sindéticas aditivas, e, nem, como também as outras quatro, explicativas, adversativas, conclusivas e alternativas, são introduzidas por vírgula. Então aqui, nestas cinco alternativas, nós só temos uma oração em que a oração que começa com o conectivo porque é introduzida por vírgula, que é a letra C. Não beba porque se salvará. Todas as outras não são introduzidas por vírgula. Não são. Então, essa foi a primeira diferença a ser notada quando na análise dessa questão. Porém, é bom sempre ter um pé atrás. Será que tem outro artifício no qual eu precise, no qual seja viável me embasar para marcar essa questão como a correta, para dizer que só essa é a oração coordenada sindética explicativa? Tem sim. Vamos dar uma olhadinha aqui nas outras alternativas em que a gente achou orações coordenadas sindéticas explicativas. Olha só, a letra C. Não se altere, pois ninguém é seu capaz. Aqui nós temos uma oração coordenada sindética explicativa. Olha só que interessante. Nessa aqui, perdoa o irmão, que isso te fará bem. Nós também temos uma oração coordenada sindética explicativa. O que há em comum entre elas? A presença do verbo no imperativo. Regra: após o verbo no imperativo, haverá uma oração coordenada sindética explicativa. Ocorrência aqui, ocorrência aqui e ocorrência aqui também. Ó. Não beba. Temos aqui um verbo no imperativo. Então, pelo primeiro bizu, presença da vírgula, que introduz oração coordenada sindética, no caso explicativa. Segundo bizu, após o imperativo, presença de oração coordenada sindética explicativa. Tem outro? Tem sim. Um pouco mais complexo, mas tem. As orações adverbiais causais, elas trazem relação de causa e efeito. Então, se você analisar em todas as questões, com exceção dessa, você vai ver que é possível notar a relação de causa e efeito. Vamos lá? A primeira. O paciente salvou-se porque não bebia. Causa: ele não bebia. Consequência: salvou-se. Não fui à escola porque fiquei doente. Causa: ficou doente. Consequência: não foi à escola. Vamos pular C. Não posso receber mais inscrições porque não há mais vagas. Qual é a causa? Não há mais vagas. Qual é a consequência? Não posso receber mais inscrições. Fomos bem recebidos porque trazíamos boas notícias. Qual é a causa?
trazíamos boas notícias. Consequência, fomos bem recebidos. Vamos tentar fazer na C. Não bebia porque se salvará. A causa, ele vai se salvar. Consequência, por isso não bebe. Não dá para fazer, não tem sentido. Ele se salvará porque não bebe? Não dá. Não tem sentido. Certo? Então nós temos 3 possibilidades de diferenciar as orações coordenadas sindéticas explicativas das orações subordinadas adverbiais causais. A primeira delas, a presença da vírgula, introduzindo a oração coordenada sindética explicativa. A segunda delas, se vier o verbo na oração, na primeira oração, no imperativo, a outra será coordenada sindética explicativa. E se ela não tiver uma relação de causa e efeito entre as duas orações, ela não será oração subordinada adverbial causal, portanto será oração coordenada sindética explicativa. Bom, com essa questão, a gente encerra as nossas aulas a respeito das orações coordenadas. No próximo vídeo, a gente vai estudar as orações subordinadas. É um tema bem mais complexo. Eu espero ter podido ajudar você de alguma forma. Se você gostou do vídeo, comente. Se tem alguma divergência, alguma dúvida, coloque aí nos comentários que a gente vai atrás de tirar, ok? A gente aprende junto, não desista dos seus estudos, continue tentando, seja lá qual for o seu objetivo. Lembre-se, a vitória só pertence aos esforçados. Valeu, pessoal, boa sorte, tudo de bom.